conflito entre Santa Casa e Secretaria de Saúde, eu estou dizendo que a Câmara agiu bem, está promovendo aí uma audiência pública de 25, você propôs essa audiência, eu pergunto, parece que você já conversou com o Dimas, com o Massafera, com o prefeito, deve conversar com o Edinho também, essa audiência está confirmada, está marcada para discutir a questão Prefeitura, Santa Casa Saúde, como é que está a situação? De fato, Madalena, nós somos pegos de surpresa com esse anúncio da Santa Casa, suspendendo aí as cirurgias já agendadas para vários pacientes da cidade por conta desse possível impasse no que diz respeito aos repasses financeiros do município com a Santa Casa. Como no nosso entendimento, essa decisão é extremamente prejudicial, principalmente para aqueles que dependem da Santa Casa para fazer cirurgias, nós já entramos em contato com os deputados da cidade, com a secretária de saúde, com o prefeito, marcamos para o dia 25 de novembro uma audiência pública aqui na Câmara, onde a gente possa reunir todos, inclusive a direção da Santa Casa, que vai ser comunicado oficialmente. Durante o dia ontem eu procurei o Dr. Walter, não consegui falar com ele, mas vou fazer isso ainda hoje, para que a gente busque encontrar uma solução para os problemas da Santa Casa, que não seja essa decisão tomada pela direção da Santa Casa, que é de suspender as cirurgias e com isso prejudicar as pessoas que necessitam desse serviço. A nossa ideia está buscando um entendimento, mas acima de tudo tentando estabelecer aí um pacto, para que decisões como essas não sejam tomadas de forma intempestiva e que pegue a cidade de surpresa e principalmente aquelas pessoas que necessitam dos serviços da Santa Casa. Agora, a gente observando, né, João, eu vi aí, o pessoal diz, a prefeitura contribui com a Santa Casa com um pouco mais de 2 milhões por mês. 2 milhões por mês, no final de um ano, Nancy, representa 20 milhões de reais. Tá certo? Quase 25 milhões. Quase 25 milhões, né? Agora, você imaginou que é 25 milhões? Você coloca isso na poupança, tá certo? Para você ver o que rende isso por mês. É uma loteria que a Santa Casa ganha anualmente por parte da prefeitura. Agora, eu não consigo entender, né? Como que os contratos são feitos, porque de repente a Santa Casa diz, olha, tudo bem, tem o contrato, a prefeitura não atrasou, o que foi contratado está pagando, mas que não tem ali um limite no contrato de atendimento. Então, olha, eu quero atender 2 milhões, mas eu vou atender 100 pessoas. Será que tem isso no contrato? Agora, se não tem no contrato, como é que a prefeitura manda? Agora, se tem no contrato, o que passou, né, nesse contrato que, de repente, a Santa Casa diz, não posso atender? A prefeitura está pagando o contrato. Mais do que isso, viu, Madalena? Tem algumas questões aí que precisam ser esclarecidas, porque elas geram dúvidas para nós. Por exemplo, a Santa Casa hoje não tem nenhum problema no que diz respeito aos procedimentos na área de cardiologia. A cidade gasta aproximadamente R$400 mil todo mês com a área de cardiologia, que é um procedimento considerado de alta complexidade e tem uma remuneração muito maior do que aquelas cirurgias consideradas de baixa complexidade. Precisa explicar para a cidade por que numa área tem déficit, principalmente na área onde o retorno financeiro é pequeno para a Santa Casa e para os médicos, e na área onde o retorno é alto, não tem nenhum déficit, não tem nenhuma fila de espera, não tem nenhum problema. Então a gente precisa, inclusive, conhecer melhor qual é o procedimento que a Santa Casa utiliza para estabelecer o que é prioridade e o que não é prioridade. Existe hoje uma grande mobilização dos agentes políticos da cidade em torno da Santa Casa, que quando necessita de um respaldo da Santa Casa no que diz respeito ao atendimento daquela população mais carente, a gente se depara com esse anúncio que foi feito, que é a suspensão das cirurgias de baixa complexidade, deixando aí muita gente em casa sofrendo com dor. Porque esse argumento de que a cirurgia não é de emergência, ele não pode ser utilizado, porque só quem está sentindo problema nas varizes com dor, problema de cálculo renal, sabe o quanto necessita da sua cirurgia. A Câmara Municipal entrou nessa discussão, o prefeito está empenhado em melhorar as condições de saúde, mas a Santa Casa precisa também, demonstrar de fato quais são essas dificuldades que ela encontra para um setor que não encontra para outro. E a audiência pública vem nesse sentido, e eu espero, inclusive, que a Santa Casa reveja a sua posição até antes da audiência e volte a atender esses pacientes que tanto necessitam de cirurgia na nossa cidade. Percebeu? É uma situação que tem que ser explicada. Por que o setor de cardiologia não tem problema nenhum? R$400 mil é o suficiente, o pessoal trata, recebe. Agora, outra especialidade, por exemplo, de repente você vai para neurologia. Então, falta dinheiro, não tem dinheiro. Então, quer dizer, porque um setor funciona perfeitamente e o outro não funciona bem? Porque um não reclama e o outro reclama.
Deu para entender ou não? Então tudo isso tem que ser visto com muito critério para saber exatamente onde está todo o mecanismo de um contrato que foi assinado. Porque, olha, meu filho, 2 milhões por mês é dinheiro que não acaba mais. Mas a gente percebe que saúde custa caro, não é barato não. Então eu pergunto, olha, a Santa Casa está dizendo que tem um déficit de 300 mil reais por mês. Um déficit de 300 mil reais por mês são mais 3 milhões e 600 no final do ano. Agora eu pergunto, será que o governo federal, o governo estadual, não poderiam dizer assim, não, eu complemento esse déficit, porque se com esse dinheiro a Santa Casa dá um bom atendimento de saúde, então eu creio que realmente vai ser. E se você dividir por aquilo que mensal, não vai ser muito pesado para o governo estadual ou para o governo federal, né? Eu também acho, já apontamos isso aqui, até porque a Santa Casa de Araraquara é uma referência regional. Essa semana eu fui procurado, por exemplo, por pessoas lá de Boa Esperança reclamando que, olha, minha cirurgia também foi adiada. Aí eu pergunto, né? E a contrapartida dos municípios? Eu não sei como é que está, de repente precisa de uma contrapartida maior, não apenas da Prefeitura de Araraquara, mas dos municípios da região que também são atendidos pela Santa Casa, né? Então eu acho que a questão é que o governo do estado dar a sua colaboração maior e não deixar uma região inteira desassistida. Agora, João, essa audiência não deu para marcar para antes, porque dia 25 está muito distante. Veja, nós temos um problema aí, Madalena, que era conseguir conciliar a agenda dos deputados para participarem da audiência, porque é fundamental a presença deles. E nós temos nessa semana, eu acho que os deputados feriado no meio da semana, né? Para tudo e correr para cá. Os deputados deviam parar tudo, né? E correr para cá, porque eu acho que... Para quem está esperando uma cirurgia, até dia 25 vai ver uma audiência para discutir o assunto. Não, mas veja, Luiz, é o que eu estou dizendo aqui. Eu acho que a gente não pode esperar a audiência para a Santa Casa voltar a retomar cirurgias. Eu acho que a audiência ela tem um papel de a gente tentar começar a construir caminhos para tentar solucionar o déficit que a Santa Casa diz que tem hoje. O fato da audiência estar marcada para o dia 25 não significa que é ela, inclusive, que vai resolver essa paralisação. Eu acho que a Santa Casa precisa rever a posição dela, até porque ela tem um contrato com o município, ela precisa retomar as cirurgias, porque a população não pode ficar à mercê de um impasse estabelecido entre essas duas instituições. E no dia 25, a gente fazer uma ampla discussão para encontrar alternativas para resolver esse problema que a Santa Casa coloca hoje. Por exemplo, eu acho que a Santa Casa precisa, de uma certa forma, discutir com a Prefeitura o seu gerenciamento, porque, para mim, quando eu observo essa questão da área de cardiologia, demonstra que mostra uma certa incoerência na execução dos recursos que a Santa Casa recebe. Se ela tem facilidade para gastar 400 mil reais por mês na área de cardiologia, por que ela tem tanta dificuldade para distribuir o dinheiro nos outros procedimentos? Então a gente também precisa discutir o gerenciamento dos recursos que a Santa Casa recebe hoje, que não são poucos. Nós estamos falando aí algo na ordem de 2 milhões e 300 mil por mês. Acho que a Santa Casa nunca recebeu tanto dinheiro do município para desenvolver esse trabalho de atendimento ao SUS. Isso sem falar de suporte, né? Porque vira e mexe, estou vendo nos jornais, né? O Dimas consegue o dinheirinho daqui, o Massafera consegue o de lá, o Edinho consegue o de lá. Está sempre tendo suporte para poder reduzir o déficit da Santa Casa. Está sempre com déficit. Então isso tem que ser visto. Por isso a importância da presença dos deputados. Agora, nós não podemos aguardar a audiência para retomar os serviços da Santa Casa. Eu, inclusive, espero que a Provedoria da Santa Casa reveja a sua posição, sob pena, inclusive, de a gente procurar a justiça, para que a justiça determine que a Santa Casa cumpra com as suas obrigações de atender os pacientes da cidade. Porque é isso que todos nós esperamos, Madalena. Tá certo. Muito obrigado, João Farias. Portanto, a audiência está marcada, mas até lá nós vamos trabalhar o fato e, logicamente, cobrar a impostura, porque do jeito que está, realmente não pode continuar. Porque se eu for pegar aqui hoje, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reclamações de pessoas sobre a questão da saúde. Por exemplo, a Eunice diz, Madalena, eu estou há 4 anos aguardando para fazer uma endoscopia. Uma endoscopia, veja só. Como é que pode uma situação como essa, né?